Desde manhã está com o André, eu gostaria de chamar ele à frente. Dentre muitas coisas que ele falou, a maior qualidade dele é ser meu primo. Ele não falou isso de manhã, né? Mas Deus usou a vida dele hoje cedo, pela manhã, para falar aos nossos corações. Tenho a certeza que vai usar a vida dele agora à noite. Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar aqui novamente. Poxa, Suzana, se a melhor coisa foi ser seu primo, é porque não foi bom. Brincadeira. Mas é muito bom estar com vocês nessa noite e estar tendo a oportunidade de participar desse congresso junto com vocês. E já que o tema é Liga da Justiça, hoje tem bastante gente de noite, não vou pedir para vocês descerem não, dá trabalho, né? Já que o tema é Liga da Justiça, eu queria convidar vocês a pensarem mais ou menos num filme comigo, que a gente pudesse montar a imagem de um filme hoje. Geralmente nesses filmes de super-heróis, o que acontece? Começa a mostrar a cidade perigosa, começa a mostrar os crimes da cidade, né? E aí a necessidade de se ter um super-herói, ou a necessidade de segurança para a cidade. A cidade geralmente meio escura, um assalto e alguma coisa acontecendo, para logo depois vir o super-herói e mostrar ali o seu poder, a sua força e a sua atuação. É mais ou menos isso que eu quero fazer nessa noite. Por quê? Nós somos chamados por Cristo, e isso a gente conversou de manhã, para uma missão, que é reconciliar o mundo com Deus. Mas aí eu fico me pensando se a gente realmente conhece quais são as pessoas, quais são as características das pessoas com quem nós vamos conversar e com quem nós devemos pregar. Eu vou na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. E eu queria que a gente começasse a ler esse texto e que a gente tivesse, sem querer ser muito espiritualista ou sem querer ser muito espiritual, achando, mas será que nós sabemos contra que inimigos nós estamos enfrentando? Porque acho que uma característica dos super-heróis é identificar seus inimigos. Eu gosto muito do Batman, dentre todos os super-heróis, o Batman é o meu preferido. Até eu ia trazer, acabei não trazendo. Assisti o culto de Batman, era um culto à fantasia lá, e aí eu estava de Batman no culto. E eu não era criança não, já era velho, gente. Mas enfim, acontece. Mas eu queria que você tivesse com isso em mente. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres todas carregadas de pecado, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Você pode abaixar sua cabeça comigo e orar? Senhor Jesus, que a Tua palavra hoje seja explanada com a unção do Teu Espírito, que esse próprio Espírito que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, possa ter espaço e habitação em nós, Pai. E que nessa noite a gente possa sair daqui consciente daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Deus. Perdoa os meus pecados e fala através de mim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pensando nas características das pessoas com quem vamos falar. E Paulo é bem claro nesse texto, ele é bem direto com Timóteo. Sabe, porém,
que nos fins dos tempos haverão tempos difíceis. Por quê? Por causa das pessoas. E aí Paulo enumera 19 características das pessoas dos últimos tempos. Confesso que não sei se os últimos tempos que Paulo fala são esses últimos tempos. Algumas teorias de que os últimos tempos, desde que Jesus ascendeu aos céus, eles já estão a vigor, né? Então eu não sei se esses últimos tempos a qual Paulo se refere é o nosso tempo. Mas se a gente for pensar, e aqui eu não vou falar das 19 características, porque senão nós ficaríamos aqui bastante tempo. Mas eu separei algumas para ilustrar um pouquinho as pessoas com quem nós vamos lidar e com quem nós lidamos dia a dia. E se a gente for parar para pensar, e é muito fácil fazer isso, se você pegar seu celular agora, entrar em qualquer página de notícia, você vai ver notícias de pessoas com características parecidas com essas aqui. Sejam artistas, sejam na página de noticiário de... essa é a palavra agora. De vítimas, de violência, seja na parte de notícias da eleição, nós vamos ver pessoas com as características com que Paulo anuncia aqui. E aí ele fala o seguinte: os homens amarão a si mesmos, os homens serão egoístas. Há uma diferença entre a fala e a prática. Nós vivemos um tempo em que há um clamor social por liberdade ou por igualdade na sociedade, mas ao mesmo tempo em que as pessoas falam de igualdade e liberdade em defesa de minorias, as pessoas também excluem minorias. A gente vê hoje um clamor social muito, e as bandeiras que a gente ouve são sobre o homossexualismo, a gente vê bandeiras sobre algumas minorias, mas essas minorias, tentando defender um ideal de liberdade, acabam diminuindo a liberdade de expressão de outros. Esse é o medo da igreja de hoje, em que, havendo esse crescimento pelo clamor social do homossexualismo, em que nós sejamos limitados em expressar aquilo que nós cremos. Então, há um dualismo na fala. Eles falam que é liberdade, mas ao mesmo tempo tiram a nossa liberdade de expressão. Os homens são egoístas. Eles defendem o ponto de vista deles. Nós, e a gente faz parte dessa sociedade, cada um defende o seu ponto de vista e não liga para o que o outro pensa. Os homens serão gananciosos. Lógica capitalista, time is money. Nós precisamos correr. Nós não podemos perder tempo meditando. Nós fazemos parte de uma geração que para pouco para pensar. Nós agimos muito. Nós corremos atrás de dinheiro. Nós estamos o tempo inteiro pensando em produzir. E nós não paramos para refletir no que está acontecendo na nossa vida. A vida está muito corrida. Nós não temos tempo para a igreja. É um tempo em que é difícil arranjar voluntários. É difícil você fazer um trabalho voluntário. É difícil você conseguir gente para trabalhar, estar produzindo, para que recebam algo em troca. As pessoas serão, na fala de Paulo, blasfemos, arrogantes, aqueles que se fiam na própria força, aqueles que não precisam de ninguém. Nós vamos fazer e acontecer e ninguém vai me impedir. Eu vou atropelar todo mundo, eu não preciso pensar no meu próximo. Eu tenho que progredir, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar. Presunçosos. Presunçosos significa presumir mais de si mesmo. Eu sou melhor do que todos, eu estou acima de todos e ninguém pode falar contra isso. O que eu falo é lei. Esse presunçoso, para mim, é um tempo em que há mais filósofos e que não há mais pessoas que conhecem sobre tudo. E há um epíteto dessa geração de que é a geração que sabe tudo. Você não precisa ensinar mais nada para ninguém. E aí é um conselho para a juventude que eu tenho dado muito. Nós precisamos aprender com os antigos. Nós precisamos aprender com eles, porque nós achamos que sabemos tudo. Nós somos a geração do Google. A geração que é só sentar, botar no celular e a gente sabe de tudo. Mas, na verdade, na experiência, na prática, a gente sabe pouco. É uma geração que não ouve muito. Nós somos presunçosos. Nós presumimos mais de nós mesmos e temos deixado de aprender muita coisa. Os homens dos fins dos tempos serão blasfemos. Tem uma espiritualidade vazia. Fala de religião, fala do ser divino, mas não vive isso.
na hora de botar em prática, na hora de mostrar aquilo que fala, não vive. Desobedientes ao significa incontrolável, aquele que não é persuadido. Os pais não conseguem persuadir os filhos, não conseguem ensinar os filhos não conseguem ouvir e serão ingratas. E aí, ingratidão a gente pode ver de uma forma muito simples na igreja. É a ovelha que acha que todo mundo tem que dirigir a ela, e quando isso não acontece, ela se sente tão triste e rejeitada, porque ninguém gosta dela. Parece que ela não faz parte. Há um tempo em que a gente ao mesmo tempo que a gente se acha que a gente está acima de todos, é um tempo que a gente acha que todo mundo tem que vir a nós, acha que todo mundo tem que servir a nós, todo mundo tem que render elogios e graças a nós. Sem afeição natural, sem amor natural, sem amor pelo próximo. E tem uma coisa que me incomoda muito ver, e eu até estava comentando hoje no carro, em que eu converso, a gente se reúne, eu me reúno com alguns líderes de juventude, algumas vezes, uma vez por mês pelo menos, e o que a gente tem sempre ouvido, a juventude está dividida, é muita briga, ninguém consegue se entender. É muito estranho a gente continuar assim, quando eu ouço e vejo Cristo falando: Pai, que eles sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Não existe. O próprio Jesus fala que um reino dividido não subsiste. Não é possível nós continuarmos tentando viver o evangelho e falando de justiça, de Liga da Justiça, de mostrar justiça ao mundo, se nós continuamos entre nós divididos, se nós continuamos entre nós com rixas, com brigas. Nós vemos Jesus o tempo inteiro falando para perdoarmos, nós vemos Jesus o tempo inteiro falando para amarmos o próximo, e nós nos comportamos como o homem dos fins dos tempos. Um homem. E aí, eu gosto de Paulo falando aqui, porque Paulo começa a primeira carta de Timóteo, falando para Timóteo tomar cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres, e ele aponta que existiria um problema com os falsos ensinamentos, com as pessoas que estariam ensinando. Me parece que Paulo está apontando que é um problema espiritual aqui, que o homem dos fins dos tempos, e aqui a maior característica que eu vejo do homem dos fins dos tempos é um homem desumano, é um homem que perdeu a sua humanidade, a sua capacidade de viver com o próximo, e é o que nós vemos hoje. As pessoas só ligam para os próprios interesses, as pessoas só vivem de acordo com os seus próprios achismos. E aí, montando essa imagem da cidade, da humanidade, com que nós somos chamados a aplicar e fazer justiça, a mostrar justiça divina, de vez em quando a gente para e fala: nossa, o mundo está acabando. E a gente é meio contemporâneo, a gente fica meio como: o que vamos fazer com isso? O que eu vou falar para essas pessoas? Como é que eu vou reagir a esse mundo? Entrando agora com o super-herói agindo. Em contrapartida com essa sociedade e com essa humanidade desumana, essa humanidade sem alma, sem afeição natural, nós temos uma igreja que é chamada a amar. Nós temos uma igreja que Paulo fala para que a gente apresentasse o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que a gente pudesse experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado de Paulo o tempo inteiro: cara, vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ter uma mente renovada. Vocês precisam ser diferentes desse aqui. A gente precisa pensar, e eu sempre leio essa lista de 19 características, eu sempre leio Gálatas 5, em relação aos frutos da carne, e eu preciso ver na minha vida o que eu tenho sido. Se eu sou o ser espiritual, se eu não vivo mais para mim, ou se eu continuo aqui, segundo essas características que Paulo elucida para a gente. A gente vê Paulo falando, e aí, continuando o que falei na manhã, diante da sociedade assim, o que a gente faz? O que nós, enquanto juventude, o que nós, enquanto igreja, vamos fazer? Eu vejo um tempo que, ao mesmo tempo que vemos essa sociedade corrompida e a humanidade corrompida, na igreja há um clamor muito grande de que não cumpramos leis, não precisamos repetir leis, não precisamos nos deter a certas coisas, a certos costumes. É um tempo em que a juventude quer liberdade. É um tempo em que a juventude quer poder fazer e, ao mesmo tempo, viver o evangelho.
Nós estamos perigando muito em tirar a Bíblia e aquilo que Deus fala e a santidade que Deus chama a gente de ponto de referência para partir por outros termos em que eu tenho liberdade, Deus me dá liberdade. E até citei outro dia lá na igreja, eu estava conversando com um jovem uma vez e ele falou para mim, eu falei para ele, cara, tua vida não está legal, você precisa mudar. E ele falou para mim, Deus consegue conviver com o meu pecado. A graça de Deus superabunda no meu pecado. Baratear a graça, é isso que muitas vezes estamos fazendo. Deus não consegue viver com o nosso pecado. Jesus Cristo foi na cruz para nos lavar do nosso pecado, para retirar o nosso pecado. E aí, nesse dualismo de vida, eu vejo Paulo tratando isso diretamente com os Gálatas. Aí, havia um problema na igreja da Galácia em que Paulo plantou aquela igreja, ensinou o evangelho verdadeiro e eles, em determinado, passaram um momento a algumas pessoas e eles se pautavam em leis, na circuncisão e nessas coisas. E Paulo está falando, cara, vocês não precisam se deter nisso. E aí, eu vou ler para vocês, Gálatas 6, o ponto de referência para mim que Paulo quer falar para nós. O que é que difere a nossa vida? Gálatas 6, a partir do verso 14, diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem circuncisão, nem incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. O que Paulo está querendo falar? Cara, não é cumprir lei, não é deixar de cumprir lei. O que ele falou em Gálatas 2:20 define: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é questão que eu cumpra leis, ou que eu não cumpra leis, é o que eu sou. É o que o Espírito de Deus faz em mim. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou cumprindo regras, mas eu sou isso. O que eu vivo aqui agora é o que o Espírito de Deus tem feito na minha vida. O Espírito de Deus vive no meu lugar. Eu vivo Cristo, eu conheço Cristo. E eu vivo por Ele, e eu vivo Ele. Eu não estou cumprindo leis, eu não estou seguindo regras, mas eu estou vivendo Ele. Não é a gente tentar parar e olhar, nossa, os tradicionais tinham alguns costumes e nós somos de um novo tempo e vamos mudar isso. Não é isso, é o que o Espírito de Deus produz na gente. É um tempo em que nós precisamos parar um pouco para pensar se nós temos deixado o Espírito de Deus guiar a nossa vida. É um tempo em que a gente vive muito pouco pela fé. Um sentido de fé que eu tenho pensado muito, a fé é igual Wi-Fi. A gente não vê, mas a gente sabe que vem de algum lugar e a gente está conectado. Jesus fala isso, só que de outra forma. O Espírito Santo é como o vento. Ele sopra, ele vem de um lado para o outro, a gente não sabe de onde vem, mas ele passa pela gente e a gente sente. A fé e aquilo que o Espírito Santo produz no nosso coração é exatamente isso. Nós não sabemos de onde vem, mas Deus nos impulsiona a viver dessa forma. Não é mole viver numa sociedade em que tudo é muito sensitivo, a gente tem que tocar, a gente tem que sentir. Nós somos chamados a isso. Mas o que Deus tem chamado a gente é para frear essa nossa carne e viver de uma forma diferente. Voltando lá para a carta a Timóteo. Depois de anunciar essas características, Paulo fala o seguinte para Timóteo a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. É um tempo que a gente precisa ficar firme, gente. É um tempo que a gente precisa afirmar igual Paulo, mas eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos conhecer profundamente esse Jesus. Nós precisamos parar de falar dele como se ele estivesse nos altos céus, como se ele estivesse entronizado e ele não estivesse aqui. Não adianta a gente continuar falando que ele é o rei da glória, que ele é o rei dos reis, que ele é o Senhor do universo, se ele não é o rei da tua vida, se ele não domina a tua vida, se não é ele que vive no teu lugar, se você não morreu para você mesmo. Nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo.
O que eu vejo é que muitas vezes Cristo está há muito tempo na nossa vida. Paulo fala, você sabe as sagradas letras desde a infância. Parece que Timóteo, e aí durante a carta de Paulo, Paulo dá essa indicativa para a gente de que Timóteo de alguma forma estava cansado do ministério. Timóteo de alguma forma estava desanimado, e Paulo escreve essa carta para reanimar Timóteo. Ele fala, cara, continua conduzindo esse chamado que você tem, continua investindo no dom que Deus te deu. Paulo está chamando Timóteo de volta. Paulo está chamando de volta Timóteo de novo para caminhar. E eu acho que é isso que Deus quer para a gente. Cristo às vezes está há muito tempo na nossa vida. E a gente está tão acostumado a falar desse amor de Cristo. E a gente está tão acostumado a ouvir sobre Cristo. Cristo parece não fazer mais diferença na nossa vida. Que Cristo parece não ter mais poder para transformar a nossa vida. Mas eu queria te convidar nessa noite a deixar Cristo transformar. Se há problemas, se há intrigas, se há brigas, cara, Deus não quer isso. Não dá para falar de justiça e de ir lá para fora pregar, tendo briga aqui. Não dá para a gente deixar de resolver nossos problemas e deixar Cristo curar a nossa própria vida e tentar curar a vida lá fora. É isso que tem acontecido. Nós temos deixado os problemas aqui e nós continuamos a falar, Deus, muda essa nação, sara essa terra, enquanto nós mesmos não deixamos Cristo sarar a nossa terra, sarar a nossa vida. E eu queria te fazer esse convite nessa noite, a tomar uma postura. E o meu convite é sempre esse. Não quero que você venha à frente. Não quero que você tenha uma emoção aqui agora. Mas eu quero que você, dentro do seu coração, que você fale para Cristo transformar. Não tenha o movimento de vir para frente, mas que você tenha o movimento de ir lá para fora e viver isso. Que você tenha essa coragem de enfrentar esse tempo, de enfrentar a humanidade desumana, de enfrentar essa humanidade sem Deus, com Cristo. Mostrando Cristo para as pessoas, mostrando o que Deus tem para essas pessoas, transformando, levando a unção e o poder do Espírito Santo lá para fora. A gente precisa acordar, gente. Eu queria falar para você que Jesus Cristo está vivo. A chave de Paulo, e é com isso que eu quero terminar, a chave de Paulo está em saber onde ele morreu. A chave de Paulo falar que não é circuncisão nem incircuncisão, não é nem cumprir lei nem descumprir lei. A chave de Paulo está quando ele fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele sabe onde ele morreu. Paulo sabia que ele morreu naquela cruz junto com Cristo. Paulo se identificava na cruz de Cristo. E a conclusão que eu chego, para a gente finalizar esse momento, é a mesma de manhã. Não há nenhum outro lugar, não há nenhuma outra pessoa que possa transformar essa sociedade e que possa fazer da igreja uma liga da justiça, senão a cruz de Cristo. Se nós buscamos em qualquer outro lugar, seja no intelectualismo, seja no poder, na força, seja nas nossas obras, a gente não vai conseguir nada. Só no poder de Cristo que transforma e liberta e salva o pecador. Eu queria fazer esse desafio, e hoje que eu fui me deter, que em cima do tema tem Desafio 2014. O desafio para vocês, o desafio para essa igreja, o desafio para essa juventude é olhar para dentro e ver se é Cristo que tem vivido. Olhar para dentro e ver se Cristo já curou as nossas feridas, ver se Cristo já sarou as nossas intrigas, as nossas brigas, ver se Cristo já deixou a gente perdoar o outro, ver ser um para que o mundo creia. Ser um para que o mundo creia. É isso que o próprio Cristo fala, é isso que o próprio Cristo quer de vocês. Que vocês possam se levantar com força, que vocês possam se levantar confiantes nisso, de que Cristo vai sarar a terra de vocês, de que Cristo vai modificar a vida de vocês, vão poder viver poderosamente em nome dEle, não em nome da Unijovem, da PIB de Teresópolis, mas em nome de Cristo, transformando as pessoas, transformando os amigos, transformando a família. Que vocês creiam isso em nome de Jesus. Vamos orar? Vocês podem se colocar de pé comigo? Antes de eu orar, eu queria que você fechasse seus olhos. Tem um autor que diz que de olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você.
se não há coisas em que Cristo ainda precisa tocar, se não há perdão que Cristo quer que você libere, se não há pecados que Cristo quer que você largue, eu queria que você deixasse isso aos pés da cruz nessa noite. Eu queria que você ouvisse a palavra dele, que você confiasse nisso. Porque por mais que pareça tão difícil, é o Espírito Santo que vem como um vento e passa por nós. A gente não sabe de onde vem, mas é Ele falando no teu coração. Que você precisa mudar, que você precisa deixá-lo transformar a sua vida. Ó Senhor, sonda o nosso coração. Eu sei que Tu conheces, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar. Eu sei que Tu conheces, Senhor, essa igreja, essa juventude. Ó Deus, Tu conheces cada pessoa aqui, Deus. E eu Te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor possa nos olhar com os Seus olhos de amor e tocar o nosso coração para que a gente se aproxime de Ti, Pai. Para que a gente deixe o Teu Espírito Santo transformar a nossa vida, Pai. Ó Deus, sara, Senhor, as relações dessa juventude, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, que esse congresso e que esse momento não seja esvaziado quando se findar, Pai, mas que ele permaneça, Pai, e que ele produza, Pai, fruto que permaneça, Senhor. Ó Deus, que as pessoas entendam que precisam amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Pai. Que as pessoas possam entender o quanto o Senhor nos perdoou, Pai. E que o Teu amor nos constranja a perdoar os poucos pecados, os poucos erros que cometeram conosco, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ensine, Pai, a largar os prazeres momentâneos, Senhor, e viver por graça, Pai. E viver pelo Teu Espírito Santo, Pai. E viver pela alegria que permanece, Deus. Que a gente possa ouvir os Teus conselhos e as Tuas palavras, pois o próprio Senhor disse que falou para que nós tenhamos a alegria completa, Pai. Ó Deus, que essa juventude, que esses jovens, que esses adolescentes espalhados nas universidades, nas empresas, nas escolas, possam viver esse Teu amor, possam ouvir a Tua voz, Pai, possam ouvir a Tua palavra, possam se lembrar dessa palavra que tem sido instruídos desde a infância, Pai. Que nós consigamos, Senhor, mostrar a Tua justiça, o Teu amor, Pai, a Tua liberdade, a Tua alegria e a Tua salvação para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Ó Deus, que nós possamos confiar em Ti e que assim possamos dar glória, honra ao único que é digno, Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoar. Que assim a gente possa continuar vivendo essa palavra e que a gente aceite esse desafio de ver de uma forma diferente, de ver de uma forma íntegra o Evangelho que Jesus deixou para nós. Amém? Amém. Vocês podem sentar.